E quando acabaram de cumprir tudo segundo a lei do Senhor, voltaram a Galiléia para a sua cidade de Nazaré. E o menino crescia e se fortalecia em espírito, cheio de sabedoria, e a graça de Deus estava sobre ele. Ora, todos os anos iam seus pais a Jerusalém à festa da Páscoa. E tendo eles já 12 anos, subiram a Jerusalém segundo o costume do dia da festa. E regressando eles, terminados aqueles dias, ficou o menino Jesus em Jerusalém, e não o souberam seus pais. Pensando, porém, eles que viria de companhia pelo caminho, andaram o caminho de um dia e procuravam-no entre os parentes e conhecidos. E como não encontrassem, voltaram a Jerusalém em busca dele. E aconteceu que, passados 3 dias, o acharam no templo, assentado no meio dos doutores, ouvindo-os e interrogando-os. E todos os que o ouviam admiravam a sua inteligência e respostas. E quando o viram, maravilharam-se, e disse-lhe a sua mãe: Filho, por que fizeste assim para conosco? Eis que teu pai e eu, ansiosos, te procurávamos. E ele lhes disse: Por que é que me procuráveis? Não sabeis que me convém tratar dos negócios do meu pai? Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Pastor Ivanildo Jesus, mais uma vez, na tela do seu computador, do seu tablet, do seu smartphone, para trazer mais uma palavra poderosa para a sua vida, em nome de Jesus. Um homem sem Deus é um barco à deriva, vai para onde o vento o leva, sem direção no meio da tempestade, em alto mar. Um homem sem Deus está no deserto, sem fogo, sem nuvem para o guiar. Aí não tem jeito, ou ele afunda ou se perde, em meio do deserto ou no meio do mar. Mais uma mensagem da nossa campanha, da nossa maratona. Essa é de número 11. A campanha é A Minha Família Debaixo da Graça de Deus. E o tema da nossa mensagem de hoje é: E perdemos Jesus. Quem é que tem perdido Jesus? Um fato inusitado, um fato interessante aconteceu naquele dia, que a mãe e o pai de Jesus e seus familiares foram embora e esqueceram Jesus. Quantas pessoas estão esquecendo Jesus para trás? Perderam Jesus porque procuraram no meio da multidão, procuraram no meio dos parentes e não o encontravam. Então, quantas pessoas estão não só esquecendo, mas também perdendo Jesus? Existem pessoas que perderam Jesus e nem se deram conta disso. Milhares e milhares e milhões de pessoas estão neste momento andando sem Jesus, mas nem sentiram a sua falta ainda, mas vão sentir. Louvado seja o nome do Senhor. As pessoas que perdem Jesus também perdem a sua identidade. Passam a não ter identidade, não sabem quem são, não sabem de onde vieram e nem sabem para onde vão, e com isso tentam se esconder de Deus. Não são raras as vezes que um desviado que está afastado dos caminhos do Senhor evita passar na porta da sua antiga igreja, evita se encontrar com seus antigos irmãos de igreja, com seu antigo pastor, não é verdade? Muitas e muitas pessoas fazem isso. Nas multidões, eles procuram Jesus de todas as maneiras. Todos que perdem Jesus, todos que perdem Jesus começam a procurar Jesus nos lugares mais inusitados. Nas multidões, nos movimentos, nos shows, nas baladas, nos retiros, nas células, nos encontros de casais. E outros são mais radicais e começam a procurar Jesus na bebida, nas drogas, na prostituição. Mas eles não estão entendendo que perderam Jesus primeiro dentro de si mesmos.
E depois perderam Jesus no seio da família. Porque veja você lá, Maria e José estavam sem Jesus. E nem se deram conta disso. Talvez o João aí que está me assistindo, a Maria, o José, o Joaquim, o Pedro, a Joana, a Luzia, a Luísa, a Maria. Quantas Marias por aí, donas de casa, que a sua casa já perdeu Jesus? Quantos Joãos, quantos Josés estão me assistindo nesse momento, que estão por aí e que perderam Jesus no seio da família? É fácil, mas é muito fácil identificar uma pessoa que perdeu Jesus. Sabe aquele crente que perdeu Jesus? É facinho de conhecer, de longe. Ele não ora mais como antigamente. É o primeiro sintoma. Faz demais. Ele passa bem longe do jejum. Ele não lê Bíblia mais na casa dele, só lê na igreja quando ainda mandam ler. O pregador vai ler um texto e fala para ler, e ele passa a Bíblia para lá e para cá e não consegue achar o texto. A leitura termina e ele está ainda procurando aonde é que está a referência que o pastor falou. Não conhece Bíblia. Era submisso, mas agora é rebelde sem causa. Era amigo do pastor, mas agora é crítico de tudo aquilo que o pastor faz. Aquele culto familiar que tinha na sua casa antes das refeições ou à noite antes de dormir, aquilo já não existe mais. Meu amigo, meu irmão, minha irmã, quando isso acontece, ele começa então a trazer desculpas esfarrapadas. Ele começa então a dizer que o seu tempo naquela igreja venceu. Não, estou frio na fé, estou assim, estou assado, porque o meu tempo venceu aqui nessa igreja. Meu amigo, tempo não vence. Eu quero dizer para você que tempo não vence. O que vence são projetos. Aí, meu amigo, aí, minha amiga, se você não tem mais projeto com Deus, então o seu tempo já era. Louvado seja o nome do Senhor. Se você já perdeu Jesus, não adianta procurar debaixo da cama, debaixo do tapete, debaixo do móvel, debaixo das coisas, não. O correto é olhar para o espelho da alma e você vai ver o tamanho do buraco que está aqui, porque Jesus não está mais dentro de você. Louvado seja o nome do Senhor. Se Ele não estiver dentro de você, não foi ele que saiu. Foi você que o tirou. Você o tirou de dentro de si. Quando isso acontece, a pessoa então começa a definhar. A pessoa começa então a enferrujar. A pessoa então começa a se empoeirar. Não conhece mais os versículos da Bíblia. Não conhece, mas não sabe mais achar referência bíblica, passa para lá e para cá. Perde o cacuete da oração, louvado seja o nome do Senhor. Sabe, ele perde o gingado, ele perde o rebolado, ele não sabe mais. Ele perde as manhas, usar assim o linguajar bem popular, ele perdeu as manhas. Ele não tem mais aquela pegada de crente cheio da unção, aquele crente cheio do fogo, aquele crente cheio do mistério. Aí vão para a igreja, a família. O pai vai na frente, os filhos no meio, e a mãe arrastando os filhos menor atrás. Já viu essa cena por aí? É desse jeito. Família que perderam Jesus andam dessa maneira. Me lembra que já acontece história, mas eu vou contar de novo. Me lembra aqui do crente, aqui em Goiânia tá fazendo calor, meu filho, mas não é pouco não. Aqui tá fazendo calor. Mas eu vou me lembrando aqui de uma história que eu já contei, e vou contar de novo, do crente velho e o crente novo. Que aquele crente velho
cascudo que estava lá na igreja há anos e anos e anos, e foi esfriando, e já tinha perdido Jesus há muito tempo, e ele não, nem sabia disso, nem sabia que tinha perdido Jesus, porque também, pelo menos os pais de Jesus, pelo menos foram procurar Jesus, mas aquele crente velho nem se dá ao trabalho. Ei, crente velho, não é velho na idade não, viu? Mas aquele crente velho, envelhecido, aquele crente velho que não quer mais saber de Deus, ele nem sabe mais, ele nem sabe que perdeu Jesus. Então, de repente chega um novo convertido na igreja e veio cheio de vontade. Aquele fogo do primeiro amor, sabe aquele fogo do primeiro amor? Que tem muito tempo que você não sabe o que é isso. Aquele fogo do primeiro amor. De repente, aquele crente resolve, parece que foi Deus, né? Parece não, foi Deus. Mandou senta perto daquele crente velho. Porque é assim, irmão, é assim. Crente de fogo, é bom sentar perto de crente de gelo, porque derrete logo de uma vez. Crente de fogo, é bom sentar perto de crente apagado, porque aí ele acende de novo. Ou então morre de uma vez. E aí aquele crente novo começava a dar glória a Deus, tudo que o pastor falava ele dava glória, e ele sapateava, e ele rodopiava, e ele falava em mistério, e ele pulava, e ele gritava, e sentia a unção, o poder e a presença de Deus. E aquele crente velho olhando assim, incomodado. E ele não foi aguentando aquilo, aquela pressão, e aquele crente novo, pulando, gritando, sentindo o poder de Deus, falando em mistério. E de repente, aquele crente velho chegou nele e falou assim: ei, rapaz, depois de um culto lá, eu não estou aguentando mais esse seu jeitinho, rapaz. Eu quero dizer uma coisa pra você. Eu já fui assim como você, tá entendendo? Eu já fui desse jeito empolgadinho, cheio de unção, cheio de querer falar em mistério, tá? Eu já fui desse jeito como você. Mas eu quero dizer pra você, olha, quando você chegar no meu tempo, na minha idade, você vai sossegar, vai parar com esse negocinho, sabe? Você vai ficar mais na sua, você vai ficar mais light, você vai ficar mais quieto no canto, só esperando a volta de Jesus. Aí sabe o que aquele crente não falou para assim: meu irmão, me perdoa, mas eu vou te dizer uma coisa. O dia que eu virar um crente igual a você, eu aceito Jesus de novo, só para não perder esse fogo do primeiro amor, essa fome, essa sede do primeiro amor. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Aleluias. O que nos faz perder Jesus? O que nos faz perder Jesus? Primeiro, quando deixamos de ouvir a palavra. Segundo, quando deixamos de praticar a palavra. Terceiro, quando deixamos de andar na palavra. Eu ouço, eu guardo, eu ando. Eu ouço, eu guardo, eu ando. Crente, para ser crente, sempre cheio do poder de Deus e não perder Jesus de jeito nenhum, ele tem que ouvir, guardar e andar. Com o ouvir dos meus ouvidos ouvi, mas agora te veem os meus olhos. A tua palavra escondi guardada no meu coração para não pecar contra ti. Lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz para o meu caminho. Louvado seja o nome do Senhor. Primeiro, eu ouço. Segundo, eu guardo. Terceiro, eu ando na palavra de Deus para não perder Jesus. Para não me tornar um crente velho, que não dá mais glória a Deus, que não chora mais na igreja, que não sente mais a presença de Deus, que não glorifica mais. Ei, quando você chegar nesse ponto, aceita Jesus de novo. Se você já está nesse ponto, aceita Jesus de novo. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Eu vou te dar exemplos aqui. Exemplos. Lucas, no capítulo 8, no versículo 19 e 21. Aliás, falando nisso, a leitura que eu fiz do texto que eu li no início dessa palavra é Lucas no capítulo 2, do versículo 39 ao 49, tá bom? O Lucas, em o capítulo 8, do versículo 19 e 21, é um exemplo claro
Digo que eu estou falando aqui para você guardar, para você ouvir, guardar e andar na palavra de Deus. Lucas 8 diz o seguinte, capítulo 8, versículo 19 ao 21. E foram ter com ele sua mãe e seus irmãos, e não podiam aproximar-se dele por causa da grande multidão que o cercava. E foi então lhe dito: ei, Jesus, estão lá fora a tua mãe e teus irmãos, que querem te ver. Mas respondendo Jesus, disse-lhes: minha mãe e meus irmãos são aqueles que ouvem a palavra e a praticam. Louvado seja o nome do Senhor. Aqueles que ouvem e praticam a palavra de Deus são minha mãe, meus irmãos e meus pais. Segundo exemplo, Lucas no capítulo 11. Sempre Lucas, versículo 27 ao 28, o Senhor está dizendo: e aconteceu que, dizendo ele essas coisas, uma mulher no meio da multidão, levantando a sua voz, gritou e disse: bem-aventurado o ventre que te trouxe e os peitos em que mamaste. Mas Jesus, mais uma vez, sabiamente, usou as palavras dizendo o seguinte: antes, bem-aventurados são aqueles que ouvem a palavra de Deus e as praticam. Louvado seja o nome do Senhor. Está vendo aí? Está vendo aí? Como é que está aí a palavra no seio da família? A família está perdendo Jesus. Como é que está aí a prática da palavra, ouvindo a palavra? Estão tendo culto familiar em casa? Ou acabou esse costume? Ou esse costume foi abolido, foi trocado pelo futebol, foi trocado pela novela, foi trocado pelo Jornal Nacional? Aleluia, louvado seja o nome do Senhor. E para finalizar aqui, um outro terceiro exemplo que eu quero trazer para você. Mateus no capítulo de número 7, no versículo 24 ao 27, o Senhor vem dizendo o seguinte: todo aquele que ouve estas minhas palavras, e as pratica, assemelhá-lo-ei ao homem prudente que edificou sua casa sobre a rocha. E desceu a chuva, e correram rios, e assopraram ventos, e combateram aquela casa, e ela não caiu, porque estava edificada sobre a rocha, que é Jesus. Mas aquele que ouve estas minhas palavras e não as pratica, compará-lo-ei ao homem insensato que edificou a sua casa sobre areia, e desceu a chuva, e correram rios, e assopraram ventos, e combateram aquela casa, e ela caiu, e foi grande a sua queda, porque estava edificada sobre a areia. A pergunta que eu te faço neste momento, meu irmão e minha irmã: aonde você está edificando a sua casa, a sua família? Aonde você está edificando a sua casa, a sua família? Louvado seja o nome do Senhor. Um homem sem Deus é um barco à deriva, vai para onde o vento leva, sem direção no meio da tempestade, em alto mar. Um homem sem Deus está no deserto, sem fogo, sem nuvem para o guiar. Aí não tem jeito, ou ele afunda ou se perde, em pleno deserto ou no meio do mar. Onde você está edificando a sua família? Na rocha que é Jesus ou nas areias movediças do mundo? Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Esta é a 11ª mensagem da nossa campanha, A Minha Família Debaixo da Graça. Aonde você está edificando a sua família? Na rocha que é Jesus ou nas areias movediças do mundo?